quando começa a gravar, para situar depois aqueles que assistem. Então, estamos iniciando a gravação de mais um encontro, hoje, dia 15 de junho de 2021, da disciplina de Princípios de Gestão, e assim como na semana passada, vamos dar sequência à apresentação, neste momento que chamamos de seminário, apresentação dos livros que foram lidos por pequenos grupos aqui da turma. Então, na semana passada tivemos a apresentação do livro Criatividade S.A., depois tivemos a apresentação do livro Pense Simples, do Gustavo Caetano, e depois do Martin Lindstrom, A Lógica do Consumo. Foram os 3 livros que foram apresentados. E hoje nós temos, então, O Poder dos Inquietos e Nada Easy. E estamos com uma dificuldade no grupo do O Jeito Harvard de Ser Feliz. O grupo que leu o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, que inclusive era o grupo que estava, inclusive, se disposto a apresentar já desde a semana passada, né? Tinha se inscrito lá na semana retrasada. É o primeiro grupo que postou lá no Ambiente Aula a sua apresentação, então, né, não há nem como imaginar qualquer circunstância diferente, mas, infelizmente, a Bianca, uma das integrantes do grupo, está com Covid, né, e, enfim, não está em condições, a semana passada já não pôde participar, está de atestado, né, e realmente apresentou fortes sintomas e tal, não está muito bem, e pediu mais uma vez que, então, né, até por conta do atestado, que se protelasse. Então, nós vamos deixar, porque acho importante que se tenha a oportunidade de ter todo o grupo junto, então nós vamos deixar, sim, temos essa margem, né, para a semana que vem a apresentação desse último grupo, né, e depois, claro, a gente vai conversar sobre mais algumas coisas na semana que vem, alguns outros conteúdos e algumas orientações, até porque estamos no fim do semestre, né. Então, a semana que vem nós vamos ter um último livro, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz. E, bom, então hoje o Poder dos Inquietos, mas aqui conversávamos antes de iniciar a gravação e parece que o Wesley tem uma história para nos contar antes do início do seminário, é isso, Wesley? Tem. Uma proeza? Estou curioso, então. Não, professor, eu bem feliz, né? Comprei o livro no meu Kindle, né? Feliz da vida, vou começar a ler, empolgado e coisa arada. Gabriela me chama. Ô Wesley, tu tem o livro, tu conseguiu ele? Eu disse, sim, tenho, tu me manda ele. Sim, eu te encaminho. Ah, beleza, mandei o livro pra Gabriela. Ela recebeu o livro lá, ela não tinha recebido o primeiro, eu tive que mandar pro outro e-mail dela. Tá, beleza, ela recebeu o livro, aí ela comenta, Wesley, tu me mandou o livro errado. Comprou O Poder dos Quietos, e é o poder dos inquietos. Ele já estava até lendo. Eu já tinha até começado a ler o livro. Ai, gente. Mas olha, essa é inédita, porque eu não conheço. De quem é o livro O Poder dos Quietos? Hein? Eu tô com o meu Kindle aqui. Deixa eu pegar. Tem na biblioteca do Kindle. Porque me deu vontade de ler agora. Depois de ler O Poder dos Inquietos, eu quero descobrir agora O Poder dos Quietos. Porque certamente eles... Certamente... Susan Cain, o nome. Isso aí. Susan Cain. Susan Cain. Poder dos Inquietos. É como os tímidos e introvertidos podem mudar o mundo que não para de falar. É exatamente o contrário da gente. O Poder dos Quietos. O Poder dos Quietos. Isso. É exatamente o contrário do nosso. Totalmente o contrário. Eu fiquei Mas ia ser muito... Tu imagina se a Gabriela não se desse conta também. Exatamente, eu ia ler e todo aí, vamos ler O Poder dos Quietos, vamos lá. Aí eu esperando hoje os inquietos, chegaria os 2 quietos aí. Bom, ainda bem que existe a Gabriela no grupo, né? Que me salvou. 50% do grupo se deu conta.
50% se deu conta. Eu vou começar a compartilhar aqui. A gente pode começar? Vamos lá. Vamos lá, porque é 19h15 já, né? Enfim, o pessoal que não apareceu, paciência, vai se integrando aos poucos aí, nós vamos iniciando então. Show. Vamos Agora, lá. vocês podiam abrir a câmera, né? Como que eu tenho que brigar toda semana por isso, tia? Olha aí, ninguém abre a câmera. Ai, só eu tô de pijama. Não tem problema. Ó, o Wesley já se apresentou. Tá, É isso que peraí. vocês vão Bah, Há apresentar. um pouquinho que eu tô brigando aqui com o meu negócio pra apresentar. Tá. Só abre a câmera porque eu ainda tô com eu tô ajeitadinho, tô com a roupa da empresa. Sem contar que vocês estão Então, com dois, vocês estão pelo celular e pelo computador, pelo que eu estou vendo. Tem sim, dois eu tô pelo Wesley e celular, dois sim. Gabriela aqui. Eu tô pelo celular, sim, porque meu computador não funciona a entrada de microfone dele. Sim. Aí eu tô falando pelo celular e acompanhando pela tela do PC. Eita, eu tô. Exato. Sempre, é que eu uso duas telas, daí ele ocupa as E duas, os mas na outra eu demais tô que fazendo estão na sala, os demais também poderiam abrir a câmerazinha aí para que a gente possa interagir melhor. Fica um silêncio. A gente fica pensando, será que estão aí? Tá, eu vou usar esse arquivo aqui do PDF, gente, porque eu tô com duas telas e meu PowerPoint ocupa as duas telas se eu colocar para apresentar. Deixa eu mudar vocês de tela aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim. E o que Tá tu bem. tá vendo? Eu estou vendo o poder dos inquietos. A capa do Poder dos Inquietos. Ai, tá compartilhando as duas. Meu Deus, que caos. Fala um pouquinho, senhor. Como tá compartilhando as duas? Tinha que É que eu compartilhar uso... Não, é que eu uso duas telas, por isso. Oi, Edson, como é que vai? Tudo bem? Uma janela só. Tá, agora tá vendo o Poder dos Inquietos, né? Não, agora a gente... tá começando a compartilhar. Agora sim. Tá. Eu sou sempre um caos nessa história de fazer reunião assim à distância. Tem que ver, pago cada mico no trabalho. Não, mas isso é assim. Cadê? Faz parte. Perdi, achei. Aqui, tá. Wesley, pode começar. Fechou. Vamos começar comigo, então. Vamos lá. O nosso livro, então, é O Poder dos Inquietos. Quem vos fala é o Wesley e esta colega é a Gabriela que me salvou do livro, não é? Vamos lá. Pode ir adiante. Já passou, não passou aí? Não. Tu tá vendo o PDF ou tu tá vendo o PPT? O PPT eu tava vendo. Ah, por isso. Olha eu. Cadê vocês? O lado bom e o lado ruim de usar duas telas, viu, gente? Dá confusão. Tudo porque tu não abriu a câmera, viu? Ah, eu já vou abrir, senhor, só um pouquinho. Opa. Tô apanhando hoje. Pronto. Tá vendo o PDF agora, né? Agora sim. Estou vendo o PDF. Só volta um pouquinho mais, por favor. Sim, só um pouquinho. Deixa eu ver. Assim? Tá. Volta. Lá no 7. Agora tá no começo. Isso, tá no primeiro. Tá no título. Exato. Aqui é o segundo. É o segundo? Aqui é o segundo. Tá, perfeito. Tá. Eu tava me passando. Tá, vamos ao que interessa, então. Vamos ao que viemos. Tá, esse livro, ele é bem interessante pelo o que ele nos propõe de novas... Pelo que ele propõe a leitura dele, de provocar uma mudança em nós. Provocar uma mudança pessoal, uma mudança profissional. Por isso que desde o começo ele já traz aquele primeiro tópico, estar aberto a novas ideias. Principalmente se a gente, porque ele vai nos trazer uma mudança, literalmente uma mudança de vida. E se a gente não está aberto a essas novas ideias, se a gente não está disposto a colocá-las em prática, a leitura do livro vai ser em vão. Ali que é o segundo ponto de episódios da infância, ele traz muito aquelas
Ele traz muito aquelas cenas de infância que nos marcaram, alguém que nos machucou negativamente, alguém que marcou a nossa infância de um episódio negativo e que a gente carrega com nós até hoje, né? Essa cena, essa memória, assim como eu coloquei para trazer junto aqui questão de pai e mãe também, que tem muitos pais e mães com crianças hoje que são muito fechados, são muito restritos com os seus filhos, e isso acaba tornando essas crianças em adultos mais tarde, que são mais reservados, que são mais quietos, que são mais medrosos de querer arriscar. Então, acredito que cabe muito ali dentro como episódio da infância, de pais restritos que hoje influenciam, entre aspas, negativamente no adulto que eles vão ser daqui a alguns anos. E que nem no terceiro ponto, esforço para fazer valer o que se ensinará no livro. Já ouvi, agora eu trago um caso de fora, já ouvi de pessoas, né? Já li outros livros, como O Milagre da Manhã, O Poder da Autorresponsabilidade e por aí vai. Já tive contato com pessoas que leram esses livros e disseram, para mim não mudou em nada. Claro, a pessoa tem que fazer o esforço, tá? Valer o que diz no livro para valer a leitura, porque senão é tempo perdido se a gente lê e não aplica. A mesma coisa serve com qualquer coisa que a gente vai estudar, com qualquer outra coisa que a gente vai fazer, se a gente não aplica, a gente esquece. Aí se torna aquela obesidade mental, a gente só vai acumulando conteúdo e não põe em prática. Dinheiro em si não tem valor algum. O livro traz isso aí também, que dinheiro em si guardado lá na tua conta, pô, dinheiro tá lá, ele vai começar, se tu deixar ele guardado muito tempo, ele vai começar a perder o valor. Começa a se desvalorizar se ele não é trocado por alguma coisa que nos traga, por exemplo, felicidade. Por exemplo, ele cita muito, o autor cita muito durante a leitura a questão de viagem. Ele largou o emprego dele que ele tinha justamente por um dos pontos de fazer viagem. Então, isso é uma coisa que ele traz durante a leitura. Isso que eu, que eu tenho para comentar aqui. Circunstâncias são buscadas ou criadas. Todo mundo vejo muitas pessoas, né, que comentam, a situação tá ruim, não sei o quê. As oportunidades não aparecem. Eu tô aqui esperando e até hoje nada. Circunstâncias, elas são buscadas ou criadas. Essa frase, ela diz muito. Essa frase diz muito, porque a gente quem cria essas circunstâncias, ou senão a gente vai em busca delas. A gente não fica esperando sentadinho no sofá as coisas acontecerem. Se a gente não vai atrás, as coisas não acontecem. Então, é muito em vão. Conheço também outra coisa que cabe muito bem ficar se vitimizando da situação quando não se faz nada para correr atrás, para fazer isso acontecer, fazer acontecer. Então, é muito em vão a gente sempre ficar batendo em cima da mesma tecla reclamando. Sonhos e ideias pertencem a nós e não aos outros. Aqui também, essa frase diz tudo. Aqui essa parte eu fiz, eu só fui trazendo os pontos chaves que eu fui destacando durante a leitura para quando eu estou aqui no PDF. Aqui nesse PDF. Sonhos e ideias somos nós quem realizamos, somos nós quem executamos. A gente não precisa de aprovação dos outros, a gente não precisa estar ouvindo sempre a opinião alheia, ainda mais aquela que vai nos colocar para baixo. Então, se tenho muito isso por mim, dos meus sonhos, minhas ideias, a gente pega e executa elas. Se a gente ficar esperando pela aprovação dos outros, da sociedade ou de quem for, elas vão morrer dentro de nós. Fazer também um planejamento da vida. Gabriela, só avança um que eu quero saber se eu não vou falar o que está escrito lá. Peraí. Isso aí. Não, tá certo. Pode voltar, então. Ele fala muito do planejamento da vida sem deixar de viver o hoje. Da gente se preocupar com o nosso futuro
fazer a construção do nosso futuro dentro do nosso presente, para a gente estar preparado para o que possa vir. Um bom exemplo disso é o momento que a gente vive. Mais da metade das pessoas não esperava estar vivendo isso hoje e, consequentemente, não se preparou em questão financeira, em questão de vida, para superar o que a gente passa hoje. Enquanto algumas já vêm com essa preparação, elas se prepararam para o futuro que a gente vive hoje, lá atrás, quando era o presente. Pode passar. Criar um mundo ideal e executá-lo. Aqui vale dizer que não é aquele mundo perfeito, como o Jardim do Éden. Não. É criar aquele mundo que a gente sonha, que a gente vive, aquele mundo que a gente quer viver, né? Ter aquela vida que a gente quer. Por exemplo, ter aquele emprego e morar naquele lugar, começar a executá-lo desde hoje para que daqui um tempo a gente esteja vivendo ele. Então, porque tudo aquilo que a gente quer, a gente pode conseguir, basta a gente executá-lo. Sonhar já é o primeiro passo. O segundo é executá-lo para a gente viver esse mundo que a gente tanto sonha. Ter o emprego dos sonhos, trabalhar, vamos supor, trabalhar de casa ganhando tanto. A gente tem que fazer essa parada toda acontecer. Ter metas radicais, porque aquelas metas que são de molhar pezinho, dá para se dizer, todo mundo tem, mas realmente uma meta radical que vá fazer um choque positivo grande na nossa vida, são poucos que têm. E são muitas vezes essas metas radicais que fazem a gente crescer. As metas de curto, médio e longo prazo, que todo mundo deveria ter, que devem ser revistas periodicamente, né, de tempo em tempo, e serem sempre substituídas. As metas de médio prazo no curto prazo, de longo prazo no médio prazo, para a gente sempre ter isso ativo, sempre estar revisando para ver se está de acordo com o mundo ideal, nosso plano de vida que a gente tem. Mudança de mentalidade, de escassez para abundância. Isso é algo que impede muitas vezes a pessoa de crescer. De evoluir, mais aqui pelo lado, por questão financeira, de pessoa não querer investir no futuro, investir nela, por ter aquela mentalidade de escassez, de que vai faltar, que não vai trazer retorno, quando ela só está olhando o curto prazo. A gente tem muito aquela visão voltada para o curto prazo e muitas vezes esquece de olhar o médio ou o longo prazo, no que aquilo vai te trazer de benefício daqui a algum tempo. Se arrepender pelo que não se fez. Cara, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Se arrepender pelo que não se fez. Isso é também uma trava. Isso é muito, muito forte. Quando a pessoa quer fazer tal coisa, será que eu faço? O que vão falar? Será que era? As pessoas elas travam de executar seus planos por conta do que os outros vão falar. Depois bate aquele arrependimento e que elas vão carregar, digamos, essa cruz para o resto de suas vidas. A evolução torna difícil a comparação da nossa vida com a vida alheia. As pessoas gostam muito de comparar a sua vida com a vida dos outros. Ai, que fulaninho tem isso e eu não tenho. Ai, que eu tô melhor do que o fulaninho. Quando a gente passa a trabalhar na nossa evolução, no nosso crescimento, essa comparação fica mais difícil para as outras pessoas. Aí elas começam, muitas vezes, a nos olhar como inspiração, e querer fazer o mesmo. A gente se torna uma cópia para essas pessoas, que elas veem que a gente consegue fazer, que a gente foi atrás, e elas também querem. Então, evoluir é um processo diário e que inspira, ou não, muitas vezes, as outras pessoas. Medo do desconhecido, também serve muito ali, questão de arriscar também entra dentro da mudança de mentalidade, medo do desconhecido, de não saber, de ser incerto, de não querer experimentar porque tá muito confortável ali onde a pessoa tá, aí ela não tem medo
botar o pezinho na água para ver se está fria ou quente. Então, pessoas têm o medo do desconhecido também é uma outra das grandes travas. E responsabilizar-se pelas metas pessoais e se recompensar também é uma outra é um outro ponto a ser levado bem em consideração, porque quando a gente atinge uma meta, eu particularmente eu tenho isso para mim. Eu vou falar bem francamente com vocês. Eu tenho essa parte de me responsabilizar por metas pessoais e muitas vezes metas dentro da minha empresa também. Nem que seja assim, um detalhezinho de recompensa, mas já é de grande satisfação para mim por ter chegado por ter atingido aquela meta, por ter feito aquela coisa que eu já estava adiando há mais tempo. Então, isso é muito, muito bacana. Isso estimula a gente a sempre fazer mais. Pode. E tem a mentalidade do é proibido se arrepender, que ele quer trocar por aquela de se arrepender de não ter feito, é essa mentalidade que ele quer trazer pra gente, é proibido se arrepender, de fazer o que a gente realmente quer, não ser ator, não levar não a vida falsa aqui fora, e sim ser quem somos na vida real. Isso também serve muito para a questão de rede social, mostrar uma vida que não existe e tudo mais. É a gente viver a nossa vida como ela é, como quem a gente é. Contestar a autoridade e vencer quebra de conformidades estabelecidas pela maioria das pessoas. São aqueles velhos padrões, por exemplo. Tu tem que fazer faculdade disso, disso e daquilo. Pronto. Não. A gente sabe que ninguém mais. Hoje a gente é livre, a gente faz o que a gente quiser. A gente segue o curso que a gente quer, então a gente tem que ir lá e contestar, mostrar que é possível, porque a gente acredita. Se a gente acredita e faz acontecer, já é o primeiro passo para mudar a opinião de muitas pessoas. A competência é a melhor segurança, essa frase aqui também, ela fala por si só. Tendo competência para fazer tudo o que a gente faz, tudo o que a gente quer, é a melhor segurança, uma garantia de que a gente vai executar com excelência todos os nossos planos. Experimentos de vida, o impacto dos experimentos, experimentar várias coisas ao longo da vida que estejam relacionadas com o nosso plano de vida. Dali, a gente tira os nossos aprendizados, a gente corrige os erros para melhorar eles depois e leva os acertos para replicá-los adiante. Educação relacionada com a profissão escolhida, isso também é um outro ponto chave que o livro traz. Ele traz bem isso aí, bem implícito, e aprendizado com boas notas, relacionado aos nossos estudos, que não é só mesmo aplicação de provas, de trabalho que a gente vai, por exemplo, na escola, né, que é o ensino das nossas escolas, que aplicação de prova, trabalho mediante avaliação com nota, que é o aluno de fato vai aprender algo se ele não realmente absorver aquele conteúdo. Da minha parte, era isso que eu tinha a falar. Vou passar a palavra para a Gabriela. O Wesley trouxe uma reflexão bem voltada assim, para o pessoal, né? Do crescimento pessoal, de cada pessoa, enfim. Eu procurei trazer tudo isso que ele falou, dos aprendizados, das metas, de escolher quem está do lado das pessoas, né? Enfim, escolher as nossas batalhas, para o lado mais profissional, assim, dentro do que a gente vive hoje, assim, nas empresas, né? Então, ali dentro do que ele falou, de se recompensar, de às vezes não escutar o que as pessoas falam, enfim, não duvidar da nossa capacidade, ter competência como aliada. Eu separei alguns tópicos importantes. E o primeiro que eu achei assim, relevante para a gente conversar sobre e para entender como isso funciona dentro ou para quem quer empreender, ou dentro da nossa profissão hoje, foi o poder do seu pequeno exército. Nada mais é do que a gente formar um negócio, uma equipe, pessoas, enfim, que trabalham junto com a gente ou para aquilo que a gente quer fazer e deixar, como vou dizer para vocês, mantê-las interessadas naquilo,
em querer fazer o trabalho com excelência, ou ficarem, interagirem, serem ativos, enfim, falando assim do âmbito de gestão, aqui o poder de ser pequeno exército, como montar um pequeno exército com interesse semelhante, recrutar, treinar, recompensar e pedir ajuda, nada mais do que a gente, como uma visão de gestão, manter a nossa equipe alinhada com os nossos missões, visão, valores e o nosso objetivo final, assim, falando no âmbito de gestão, tá, gente, na vida profissional. E aqui também ele aponta um ponto bem importante dessa de como derrotar seu pequeno exército. O autor, ele visa muito que como a gente recrutou, a gente manteve as pessoas interessadas, a gente criou conteúdo ou se desenvolveu para que as pessoas procurassem se manter interessadas nos conteúdos, no nosso trabalho, a gente também pode derrotar esse pequeno exército com uma pequena falha. Então, por exemplo, a gente falando numa visão de gestão, a gente tem uma equipe. Se a gente não fizer justamente esses passos que ele citou, como recrutar, treinar, recompensar e em troca disso pedir ajuda dessas pessoas, né, como tratar ela como se fossem nossos clientes, a gente pode perder o apoio dessas pessoas. Então, nesse sentido, assim, o livro fala bastante disso, de que a gente tem que manter as pessoas interessadas do nosso lado, as pessoas exercer o papel de líder, né, despertar o interesse das pessoas para que elas caminhem junto com a gente. Também fala de finanças pessoais, então, ali como Wesley tinha falado, né, que o dinheiro não é tudo, eu coloquei algumas frases aqui para a gente refletir alguns pontos chaves, que o dinheiro, planejamento de vida e felicidade, eles andam juntos, e o autor, ele fala assim, é melhor se planejar para o futuro ao mesmo tempo que também se vive o presente. Isso quer dizer que não é para deixar de lado aquilo que a gente quer fazer, e como o Wesley citou um exemplo, por exemplo, da pandemia, que a gente não esperava passar por isso, nenhuma empresa e nenhuma pessoa física, enfim, nem as grandes empresas, nem os trabalhadores esperavam passar por isso, e a gente nunca se programou para isso. Hoje a gente já sabe que isso pode acontecer novamente no futuro, e a gente tem que pensar nisso a um longo prazo, né? Isso falando tanto numa visão de gestão quanto numa visão pessoal. E a gente tem que trabalhar para aumentar nossa renda ao invés de cortar despesas. O que é? Isso é desenvolver um comportamento para estimular o espírito criativo, para estimular o nosso desenvolvimento. E ao invés de a gente só pensar que para eu ter uma vida tranquila no futuro eu preciso cortar despesas. E não, como a gente pode relacionar, né? Se eu quero empreender, então eu tenho que planejar isso, porque empreender é um projeto de vida, tenho que planejar isso, mas também não posso esquecer de viver o presente. Por exemplo, hoje eu trabalho numa empresa privada e futuramente eu quero ter o meu próprio negócio. Então, eu tenho que planejar o meu futuro, mas eu não posso esquecer de viver o meu presente, porque a gente vai ter aprendizado dos dois lados, e as finanças, elas implicam nisso, né, gente? A gente sabe que, por exemplo, a gente sendo assalariado, a gente tem algumas limitações, mas a gente tem que trabalhar para conseguir desenvolver melhor isso no futuro e não ficar refém dessa parte de dinheiro. A gente tem que saber aproveitar os valores que isso nos traz, né? Os aprendizados que isso nos traz. Então, ali um lembretezinho. O seu comportamento em relação ao dinheiro deve se alinhar aos seus valores. Isso quer dizer que o meu dinheiro, as nossas finanças, elas têm que trabalhar para aquilo que a gente quer lá no futuro. Nada mais é do que o planejamento de vida. E investir em si mesmo, gastando mais em experiências de vida do que em coisas. Isso aqui, ele fala bastante, assim, de procurar se desenvolver como pessoa, sabe? De procurar cada vez mais conhecimento, isso tanto falando do ponto de vista relacionado com gestão ou com vida pessoal, porque isso se traduz em sucesso futuramente. Aqui a gente trouxe algumas reflexões de responsabilidades que ele bota no livro, tá? Que é o porquê eu deveria fazer isso e o que acontece se eu não fizer. Isso implica nas consequências de escolher as nossas responsabilidades, que é aquilo, eu escolho isso, me responsabilizo e assumo o que acontecer por isso. Então, essas questões ajudam no entendimento
do que a gente realmente quer fazer, né? Para realmente traçar assim, um planejamento de vida. E, além disso, ele fala também sobre a melhor maneira de parar de perder tempo com distrações necessárias, elaborar uma lista de coisas para se deixar de fazer. Eu vou dizer para vocês que essa frase aqui chamou bastante atenção, porque normalmente a gente faz uma lista de afazeres, né? E ele muda a perspectiva, né? A visão muda o ponto de vista, de perspectiva, e a gente às vezes consegue resolver algumas questões com mais facilidade falando nisso. É importante a gente observar esse ponto, porque é uma evolução. A gente tem teoria comportamental e a metodologia de organização normalmente é fazer lista de afazeres, né? E ele vem desenvolvendo essa mudança de perspectiva, de ponto de vista, vem incentivando esse outro lado, de pensar pelo outro lado, né? Para te conseguir se organizar e ter o teu planejamento de vida. E esse evite o paradoxo de saber a diferença entre sim e não é nada mais do que parar e pensar, né? Diante das distrações, das oportunidades, a demanda e o tempo que a gente tem, onde a gente quer chegar, eleger prioridades e distinguir o que nos atrai e o que nos afasta dos nossos objetivos e valores. E essa parte do seu legado começa agora. É bem legal o que o autor diz no livro, que é muito perigoso a gente viver no passado, que o Wesley fez esses comentários ali antes, que é importante a gente pensar que tudo que aconteceu no passado, nossas frustrações ou realizações, ele ficou no passado, a gente não pode viver em cima disso. Então, o que a gente pode relacionar? Às vezes a gente pega alguns chefes ou colegas de trabalho, ou até a gente mesmo e não percebe, que porque a gente teve uma frustração no passado, numa outra empresa, de um outro tipo de comportamento, enfim, uma outra experiência que não foi legal, a gente acaba levando isso para o nosso presente, né? Ah, porque eu já vivi isso e eu sei que não vai dar certo, enfim, e é muito importante a gente pensar por esse ponto de vista, né? Que a gente não pode deixar que essas experiências influenciem o resto da nossa vida. E uma outra frase importante que, contextualizando tudo isso que ele quis dizer, de mudança, de escolher as pessoas que estão do nosso lado, de mantê-las interessadas, de planejar o futuro financeiramente e de valores também, essa do mundo, na verdade, precisa de mais pessoas que não se conformem e se recusam a se adequar, que é desenvolver nossa criatividade, pensar fora da caixa, e a gente como profissional ou no pessoal, desenvolver esse conhecimento, né, administrar essas opiniões que vêm de fora e trabalhar para a gente deixar o nosso legado, seja futuramente em algo próprio, ou seja na empresa que a gente está hoje, ou seja do ponto de vista de fazer uma gestão, ter uma equipe que tenha um bom desenvolvimento e que trabalhe para um objetivo final. E dentro de tudo isso, a gente sempre encontra aquelas críticas comuns, que são as pessoas que vêm dizer para a gente que, não, enquanto tu tá sonhando aí, a gente precisa trabalhar aqui. Então, a gente escuta muito isso, né? Eu, particularmente, escutei algumas vezes, e a minha vida profissional não é tão... não tem uma longa estrada, né? Mas sempre disse que eu queria trabalhar em alguns lugares, ou que eu queria fazer algumas coisas, e que muitas vezes eram dispensadas, assim, pelas pessoas à nossa volta, né? Então, é muito importante a gente ter essa persistência e a essência em tudo que a gente faz para a gente conseguir chegar onde a gente quer. E o livro, ele contextualiza tudo isso, gente, que é impactar as pessoas. Ele diz que o comportamento influencia muito, então tu pensar no que tu quer é muito mais importante do que tu pensar no que tu já passou para te planejar tuas ações. A gente tem que ponderar aquilo, escolher as nossas batalhas, a gente não pode sair brigando por tudo. Então, esse pensamento e planejamento estratégico a longo prazo de vida é o que define esse livro, sabe, do Poder dos Inquietos. Ele fala muito em acreditar naquilo que tu quer e trabalhar por aquilo. E dentro disso, fala muito sobre o comportamento, que a gente pode falar muito também. Acho que todo mundo aqui teve alguma experiência profissional que não foi legal. E principalmente nesse sentido de comportamento. O que eu quero ser, o que eu quero passar e como eu quero ser visto por outras pessoas. Acho que é isso. Temos tempo, professor, ainda? Sim, tem, Tem? com certeza. Tá.
Tem aqui uma coisinha que eu queria ter colocado, né, que não tá escrito nesse PDF, tá? Que vai muito daquela a última frase do penúltima parte do PDF do o mundo na verdade precisa de mais pessoas que não se conformam e se recusam a se adequar. O livro ele traz lá nas primeiras páginas a história dos macacos numa jaula, onde foi feito um experimento com 5 macacos, né, dentro de uma jaula, consequentemente, e no alto dela tinha uma penca de bananas. Quando os macacos iam lá de um em um, né? Quando estavam prestes a pegar a banana, eles jogavam água, bum, eles caíam. E a outro lá era molhado, e o terceiro era molhado. Depois eles começaram a se dar conta disso aí, né? E quando um tentava subir, eles impediam, porque sabiam dessa consequência. Aí os dias foram passando, sempre era trocado um macaco dos 5, e quando esse novo macaco chegava lá, ele via as bananas, queria subir, os outros impediam. Não, não vai lá, tu vai te molhar, não dá para pegar a banana. Em resumo, né, no final desse experimento, ele traz da gente querer, ele incentiva a gente a arriscar, a, literalmente correr o risco, mas fazer aquilo que a gente quer. E né, a Gabriela citou, pensar fora da caixa, da gente ir lá, assumir o risco, pegar aquilo que a gente quer, indiferente o que as pessoas vão achar, o que as pessoas vão dizer. Porque é a Sim. gente que está indo atrás dos nossos sonhos e a gente não vai deixar eles morrerem por conta da opinião dos outros. A gente Escolher as fazer a diferença. opiniões que a gente quer ouvir, não ouvir todas. Saber selecionar, exato. Opiniões e pessoas, saber selecionar as pessoas também. Era esse o meu complemento. Legal, muito bom. Eu tinha até anotado aqui, porque eu vi no primeiro slide que tinha os 5 macacos enjaulados e tu passou batido, aí não vai contar a historinha dos macacos? Apesar de que talvez o pessoal já tenha, alguns pelo menos já tenham ouvido essa história, ou visto, né? Tem até videozinhos e tal, mas é uma história assim, ó, que se a gente presta atenção, ela realmente ela nos ensina muito, porque ela fala muito de um comportamento nosso, um comportamento humano, né? O interessante é que todos os macacos, quando um subia, todos levavam o jato d'água, sobrava para todo mundo. Portanto, não é só, bom, se tu quiser subir, tu que vai levar água. Não, não. É que sobrava água para todo mundo. O jato pegava em todos, né? Então, eles tinham a mangueira, aquelas mangueiras de bombeiro, sei lá, enfim, um jato forte de água. Toda vez que um deles subia a escada, não importava qual, tinha 5 macacos ali, um subia, sobrava jato d'água em todos eles. Era terrível. Aí, obviamente, que eles começaram a perceber a ligação entre subir na escada para alcançar a penca de bananas e levar água, né, e se machucar e tal. Não, parou. É um comportamento que, né, passou a ser assumido. Até aí tudo bem. Não... E aí o experimento vai modificando, vai substituindo os macacos. Aqueles 5 já entenderam que não dá para subir. Aí tira um deles e coloca um outro macaco, que nunca esteve ali e não teve a experiência do jato d'água. E esse macaco automaticamente vai subir para a penca de bananas e os outros não permitem. E ele vai de novo e os outros não permitem. Até que ele entende que não pode. Não sabe por quê, mas não pode. Nisso substitui mais um daqueles antigos macacos. Entra e, obviamente, que ele, né, esse novo macaco quer subir. Os outros, inclusive aquele que nunca levou um jato d'água, segura ele, porque esse é o comportamento padrão, esse é o comportamento recomendado, aceito. É isso que a sociedade determina. Então temos que fazer. Por que não? Porque não interessa. É isso. E aí o segundo se acostuma com isso também.
e o terceiro substituto, e o quarto substituto, e o quinto substituto, de maneira que aí nós temos na jaula 5 macacos que nunca levaram um jato d'água e que não sobem na escada, sem saber exatamente por quê, mas não pode. E, né, nesse paralelo, a gente começa a pensar quantos comportamentos, quantas atitudes, ou falta de, quantas crenças, né, quantos ritos, quanto de nosso cotidiano é determinado pela sociedade, pelo meio, por tradição, sem que se conteste, sem que se pare para pensar, mas por que isso? Mas será que está certo isso? Não. Se instituiu e todos fazem aquilo. E assim é na nossa sociedade. Até o momento que chega alguém inquieto, inconformado, e que começa realmente a pensar, mas só um pouquinho, eu acho que talvez existam formas diferentes de se conduzir a vida. Será que estas coisas que estão institucionalizadas realmente são as melhores formas no sentido de convivência harmônica, pacífica, produtiva, de qualidade e tal? Ou, quem sabe, isso não fez parte de um outro tempo, de um outro mundo e que, né, seguiu conosco sem que nós percebêssemos que estava completamente fora do seu tempo, que estava na hora de mudar. Então, essa é a reflexão. E como muitas coisas na sociedade, temos dificuldade, né, de mudar, de aceitar a mudança. Quanto temos dificuldade, né, de modificar esses comportamentos instituídos. Essa é a provocação dele. Então, legal que tu deixou para o fim, assim, porque eu acho que é um gancho importante com a mensagem maior do livro, né, que traz essa coisa assim da inconformidade e da inquietude no bom sentido, né, de não se aceitar as coisas simplesmente porque sempre foi assim. Ok, sempre foi assim, mas o mundo está mudando, né? Tudo está em constante transformação e estamos, sim, sempre mudando. Se estamos, sim, sempre mudando, bom, talvez algumas normas instituídas precisem ser visitadas e repensadas, reconstruídas. Muito legal, bacana essa primeira reflexão. Gostaria assim de trabalhar um pouco mais algumas coisas que vocês trouxeram. Achei que vocês organizaram bem, assim, deram os destaques mais importantes do livro e tal. Mas quero primeiro abrir assim para aqueles que estavam escutando, se tem alguém que gostaria de fazer algum comentário. Eu fiz alguns apontamentos aqui, mas gostaria de saber também se aqueles que ficaram ouvindo, se gostariam de fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma observação, o que chamou a atenção na apresentação. Não? Tudo bem? Daniela gosta de se manifestar, sempre tem contribuições legais, não tem nada Sim. a trazer hoje, Daniela? Eu estava pensando em ficar quieta. Vamos, Daniela, eu quero te ouvir também. Vamos participar. Mas eu adorei. Sempre contribui. Achei muito interessante. Vou ver de ler esse livro, viu? Achei bem Pois legal. Eu fiquei curioso também com o outro, O Poder dos Quietos. Eu também estou curioso. Agora vou ler o outro também. Achei a apresentação. O contraponto, né? O contraponto é legal, o contraponto é interessante. Porque, na verdade, eu acho que na verdade, não são contraditórios, não são... Porque um diz respeito
ao comportamento em termos de ter atitude, e o outro, eu acho que se refere à questão da fala, né? De ser muito falante e, às vezes, vazio, né, na fala. E, às vezes, aquele que é mais centrado, né, que pensa antes de falar e tal, tenha um conteúdo e uma contribuição mais forte do que propriamente alguns que falam pelos cotovelos, como se diz, e pouco contribuem. Talvez esse livro, não sei, não li, né? Talvez ele caminhe nessa linha, né? Mas e aí, Daniela? O que tu ia falar aí? Eu ia comentar que eu estava escutando e deu muito interesse, assim, de ler, eu falando, né, como pessoa. Eu estava escutando eles falar e ficava imaginando, assim, e realmente são situações que acontecem com a gente, né? Tava aqui quietinha escutando e pensando, imagina só, às vezes a gente se pega se puxando sempre para trás. Ah, mas eu tentei fazer isso e não deu certo. Por que eu vou fazer? Por que eu vou insistir nessa mesma coisa? E ele já traz pra gente tentar de novo, não pensar o que não deu certo, né? Isso eu achei muito interessante. Eu sou uma pessoa muito desconfiada. Eu sofro bastante com isso. Às vezes, se eu vou ir por um caminho, eu sei que ali vai ter alguma coisa, eu já penso, não, então eu não vou. Que nem agora. Estão pensando em comentar alguma coisa? Não, vou ficar quieta. E esse Ah, livro, pelo que eles comentaram, assim, ele faz a gente abrir os olhos de uma maneira que as coisas acontecem e a gente acaba fazendo ou deixando de fazer e nem se percebe. Achei bem interessante mesmo. sim. Eu acho importante a forma com que ele começou o livro. Achei curioso quando eu li esse livro a forma que ele inicia, assim, fazendo um convite, tentando quebrar qualquer tipo de pré-conceito ou predisposição ou tal. Esteja aberto, né? Esteja aberto. Se permita receber outras correntes, outros ares. Abra as janelas, abra as portas, se permita, né? Se permita. Bom, se tu vai gostar, talvez não seja tão agradável, tá? Mas permita, né? Porque é aí que nós vamos experimentando, e nesse experimentar nós vamos, e ele fala muito da questão da experiência, né? Do experimentar, é que nós vamos realmente tendo uma possibilidade melhor de compreender as coisas, de refletir sobre as coisas, né? Ele tem uma crítica, passou num dos slides ali, ele tem uma crítica ao ensino formal e a essa coisa da preocupação, que eu acho que foi o Wesley que falou, com as notas e tal, né? E deixa eu ler o que a Daniela escreveu aqui. Mas esse ponto, viu, ele quer que Aí ele acreditemos em nós mesmos. botou Eu achei bem legal mesmo, sim. Mas esse aprendizado com boas notas, né, Sorense? isso, porque assim, ó, isso é muito interessante. Teve um grupo, num outro semestre, que leu esse livro e que ficou assim quando chegou nessa parte aí, pô, ele critica os ambientes educacionais, os ambientes universitários, né, o ensino. Como assim? E nós estamos na academia, nós estamos na universidade e agora recomenda um livro de um cara que está criticando esses modelos tradicionais, convencionais e que na verdade são, né, são os modelos que temos ainda, muito tradicionais. Mas ele, no fundo, ele não condena e entende, sim, como importante. Mas antes de, né, definir como importante, antes disso, tenhamos a certeza do que realmente nós escolhemos e olhemos para esse curso, por exemplo, de educação formal, como algo que realmente nós temos muita clareza, uma consciência de que isto é importante para nós. E aí, nós tendo esta clareza e esta consciência do quanto esse curso vai ser importante para nós,
Aí, o que vai acontecer? Nós vamos encarar esse curso de forma diferente. De uma forma diferente do que simplesmente fazer uma disciplina, né, porque eu preciso alcançar a média tal, porque eu preciso, né, só pela busca do diploma, só pela busca do... Não. Se tu entende que essa experiência tua dentro de um ambiente universitário é algo que realmente vai trazer conhecimento, ótimo. Porque se tu tá lá só por buscar um diploma, então esquece isso, pega esse investimento todo, vai viajar, que tu aprende muito mais. Vai conhecer outras culturas, vai conhecer outros povos, outras cidades. Está entrando gente aqui. Né? Então, essa experiência é que ele entende como algo muito maior do que simplesmente né, fazer o curso para ter um diploma. Isso é uma reflexão muito interessante. E quantos que estão no ambiente universitário, Wesley, quantos estão só pelo diploma? Estão preocupados mais em atingir a média ali, né? E o quanto pode ser, olha, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente percebe isso. O quanto a gente realmente está acreditando que esses espaços aqui são espaços que podem mexer comigo, que podem, como a gente já falou lá no início do semestre, que podem me deixar desconfortável, que coisa boa é me deixar desconfortável. O que, num primeiro momento, pode parecer ruim, né? Eu quero estar acomodado, confortável, quieto, né? Sem nada me incomodar. E aí é que ele provoca, né? Saia desse conforto, saia desse conforto. E aqui, né, o que a gente realmente percebe, tá? Tem uma movimentação aqui na sala. Aqui. Então, anotei algumas coisas assim interessantes. A experiência de vida, né? E versus esse processo de aprendizagem formal, e que fique claro, ele prestigia, valoriza, é importante, né, essa busca do conhecimento. O que tu ia falar agora há pouco, Wesley, que eu te cortei? Não, e ele traz essa experiência toda que o senhor falou agora, professor, na questão das viagens que ele fez. E de literalmente vivenciar, ele viveu essas experiências das viagens dele para outros países justamente para aprender, para ter convívio com outras pessoas, com outras culturas, que agregou muito na bagagem dele, na bagagem de carreira. Exatamente. É isso aí. Eu estou aqui vendo pessoas que não fazem parte normalmente deste ambiente. Estou vendo aqui algumas pessoas que fazia tempo que eu não via. Olha ali, Raquel, Vera, mas que loucura, o que vocês estão aqui se atravessando na minha aula, hein? Olha ali, Jéssica. A gente veio assistir Que tua está aula de acontecendo saudade. aqui? Vocês agora estão invadindo aulas, Querem voltar? Querem voltar para a aula? O que está acontecendo? Quem é que falou? Foi a Raquel que falou, né? Fui A Vera eu. está falando, mas está com o microfone Vera fechado. Eu não tá estou te no ouvindo, mudo. Vera. Oi, E aí, Jefferson. Richard? Saudade. Agora estou te ouvindo. Que invasão de sala é essa, hein? Eu te convidar aqui, a festa junina. Tá bem. O que se passa aí? Cadê o povo? Olha, a gente está esperando um povo entrar, Nós mas já que esse povo não está entrando, eu vou falar. Fala, A gente Raquel, está fala. aqui porque a gente quer te convidar para nossa formatura. Opa! Não te convidamos antes porque não tinha a data certa. Mas eu ia perguntar, Richard mas tá só um aí. pouquinho, vocês não se formaram ainda? Não,
Não, acredita? Mas vocês não são do semestre 2000 tempo. 2020/1. Olha só, tu nem lembra mais. Não, eu estava fazendo Vai, não as contas. esqueceu da gente? 2020. Não esqueci de vocês. Tô confundindo, são os semestres. Nós estamos em 2021/1. Nós fomos E E esses dias entraram na minha sala alunos formandos de 2021/1. Agora. Já te convidaram, né? Me convidaram para ser o paraninfo, né? É. Bom, tá. Aí tá dentro do tempo, né? 2021. Estamos em 2021. Isso E aí. vocês não se formaram ainda? Não. Não nos formamos, não tínhamos data. A nossa data agora é dia 26 desse mês, então tu tem que se apressar. Tu tá brincando? Não, nós não estamos brincando, não. Cancela todos os eventos possíveis. Eu espero que tu 26. possa dia 26, por favor. Quer dizer que agora vai ter a solenidade presencial? Sim, Sim. vai ter. Opa, olha aí. E é por isso que o pessoal foi chegando devagarinho. É, mas Quem mais que está aqui? Tem poucos aqui. o né, Richard, que tá ali no mudinho. O Richard, sim. E Aaron. Não posso falar muito, tem muito barulho aqui. O Jonathan, olha ali, ó. Lucas está entrando agora. E agora está chegando o povo. Agora está chegando o povo. Agora está chegando. Tu tem que Temos aceitar as alunos. pessoas aí, né? Estou aceitando, né? Estou aceitando. Invadiram a sala. Invadiram a aceitou? sala. Não, deixa o povo entrar. Agora eu quero conversar ali, direito. Ali, ó. Andressa. Andressa. Vocês não abrem a câmera? Quem não abre a câmera não conversa. A Andressa aqui, tá aberta ali, homem. agora sim, tem uma Andressa, duas Andressas, tá? O Lucas, duas. Aaron, a As Jonathan, duas. o Maurício, olha aí, Vera, Raquel, Richard, a Rafaela, tem Yasmin. E aí, povo, há quanto tempo? Que surpresa! Que saudade, Faz né? tempo. Que tu tava da gente. Eu tava. Eu tava. Eu tava. Ah, esse eu tava, isso, ó. Foi convincente? Não. Foi aquele... Mas e aí, me contem, o que vocês estão fazendo aqui? Te ver, A saudade. Andressa tá no mudo. Queriam Cadê a Andressa? ouvir uma A Andressa palestra? tá no mudo. Foi? Foi. Tá falando? Agora sim, agora ouvindo. apareceu. Todo mundo já entrou aí, os que estão presentes, né? Sim. Sim. A gente vai fazer um barulhinho, tá, prof? Fala, André. Ai, de fone, desculpa, prof. Coitadinho. Ah, foi de leve, não foi muito grave. Bom, Mas né? eu quero que vocês formalizem aí, eu quero que vocês falem. Tá, eu vou falar, depois quem quiser, o resto da turma pode falar também, né? Hoje Isso, tá um pouquinho, agora sim. tá um pouquinho atrasado, né? 2020/1, né? Mas agora é dia 26 de junho, às 19 horas, enfim, terá a nossa solenidade no Parque Shopping. E a gente está lhe convidando para ser o nosso paraninfo, né, da turma, né, professor Jefferson? Ah, que loucura isso! Que emoção. Coisa, olha, sinceramente, eu não sinceramente, eu achei que vocês já estavam formados. Achei estranho que não fiquei sabendo. Né? Achei que poderiam pelo menos ter me dito, olha, formamos, professor. Mas realmente achava que já tinha, porque nós estamos
no fim do primeiro semestre de 2021. E eu, né, enfim, já fui convidado agora para a turma de formandos desse semestre. Já tem do semestre 2020/2. Antes tarde do que nunca. E aí me surpreendi. Mas é que a gente Mas fico assim, lisonjeado, né? fico lisonjeado, fico feliz. Até porque, olha, essa turma de 2020/1, eu tive com vocês, com a grande maioria de vocês, no projeto de pesquisa, lembram? E aí eu tive... Não tem como esquecer. Orientei Não tem como esquecer. muitos de vocês, e vários destes que eu orientei no TCC1, quando eram turmas grandes, eu acho que tinha 20 e poucos em cada turma, e eu tinha 2 turmas. Além disso, depois eu ainda orientei no TCC2, eu acho que uma turma lá, 10 ou 12. Então, muitos de vocês tiveram comigo nessa reta final, mas também tiveram aula comigo lá no meio do curso. Teve alguns de vocês que tiveram aula até lá no início do curso. Bem, essa disciplina aqui, essa que eu estou tendo agora, a disciplina é aquela primeira lá, que na época lá de vocês, eu acho que era a evolução do pensamento administrativo, lembram? A primeira disciplina, a primeira cadeira que falava de administração. Agora mudou, é princípios de gestão e tal, mas o conteúdo é essa introdução à administração que estou tendo aula hoje. Então é uma turma assim que, pô, foi muito bacana eu ter tido a oportunidade de ir acompanhando, né, desde o início e ainda poder finalizar participando das bancas de vocês, que já foi pelo modo virtual, né, foi uma experiência inédita para todos nós aqui, porque nunca tínhamos vivido. Hoje a gente já está assim, ó, né, fazendo as coisas com uma certa naturalidade, já estamos há 1 ano e meio nessa coisa, assim, de aulas virtuais e tal, tecnologias foram avançando, etc. Mas aquele primeiro semestre, que nós começamos presencialmente, lembra? Andressa, Raquel, nós chegamos a ter orientação presencial lá na UBA. E aí, daqui a pouco, estamos no meio de março e vem a pandemia, né? E agora, como é que vai ser? Cancela as aulas, não cancela, seguimos? Como é que vai ser o processo de orientação? Né? Como é que eu vou orientar? Enfim, foi um semestre maluco. E até as próprias bancas, como é que vão funcionar? Então, foi uma experiência inédita, muito, né, desafiadora, porque nos colocava diante da necessidade de nos adaptarmos a outra forma, uma forma completamente diferente, que usava a tecnologia e tal, mas num mundo, e que vivemos até hoje, num mundo que nos assombrava, que nos amedrontava, que trazia angústia, que nos trazia medos e que continuamos tendo. Então, é uma época, sem dúvida, muito marcante e que eu tive muito contato com vocês. E eu vou contar agora um segredo, assim, eu estou muito feliz mesmo, porque eu fiquei um pouquinho frustrado, imaginando, pô, aquela turma que eu era, que eu tive tanta proximidade naquele momento, então, aquela turma se formou e me esqueceu. Tadinho. E agora eu estou descobrindo que, na verdade, não aconteceu a formatura. Não, a gente não formou ainda. Se Deus quiser, a gente vai formar agora. Porque então, a gente já está bem atrasado. Com certeza. Dia, primeiro a ser pego de formatura. A gente foi o primeiro a sofrer a pandemia. A gente foi que mais sofreu a pandemia, exatamente. Exato. Os primeiros. É dia... Que dia que é? 26. Fala, Raquel. 26, tu não tem compromisso, mais de uma semana, então. Isso. É bem tenso, assim, é um convite bem em cima, que é para a pessoa não dar tempo de desistir. Tá, e como é que vai funcionar? Pode dizer não. Como é que vai funcionar? É presencial? Isso, lá no Parque Shopping. Olha aí. Então tá, todo mundo de máscara. E dia Com certeza. tem ensaio na UBRA. Dia 21 tem ensaio. Bom, esse ensaio eu não vou poder ir. 21 é segunda-feira. Sim. É segunda. Às 7 horas. 19 horas? Isso. Eu conecto. Eu dou uma espiada.
Ah, mas eu acho que tu já tá bem acostumado, né, prof? Bem acostumado, com bastante formaturas. Não vai ser problema. Tá. Legal. Vai ser no Canoas Park Shopping. Que horas? Sim. 20 horas, é isso? 20 horas. Não, é 19. É 19. 19 horas. 19. Ah, eu ia chegar Mas só para o abraço. Eu acho que é 1 hora antes o prof chega, não é? Eu tenho que chegar às 18. Isso, às 18. E pagar churrasco depois. Aham. Sim, quando acabar a pandemia. Nossa, Aquele chopp, né? Aquele churrasco, aquele chopp, assim, Tem que que a sair, gente tem que sabe. sair. Não, eu acho que todos nós, independentes de estarmos nessa formatura ou não, todos nós estamos querendo muito, né, uma oportunidade de confraternizar, de se reencontrar. Infelizmente, nesse dia 26 ainda não vai ser um momento de muitos abraços, né? Ainda vai ter que ser muito controlado e tal, mas que bom que a gente já vai poder fazer esse momento aí, né? São quantos formandos aí? 39. Porque eu imagino que muitos acabaram optando por fazer por gabinete, resolveram não esperar e tal, né? Mas mesmo assim vão colar o grau. Mas 39 é um grande número ainda, hein? Puxa, legal. Turma, fico muito feliz, agradecido vai até pelo dormir convite. mais leve hoje, né? Ah, eu tinha uma tristeza guardada há 1 ano e tanto. Não acredito. Há 1 ano e tanto que eu chorava toda noite quando eu ia dormir, mas A eles gente não me também tá nessa convidaram. tristeza há 1 ano e pouco já. A tristeza tá nos acompanhando desde a nossa formatura ia ser 5 de setembro, né? Desde 5 de setembro de 2020, essa angústia tá com a gente. Que loucura. Olha só. Então tá. 39 remanescentes que sobraram. Oi? Ficaram ali. Foram os 39 remanescentes que ficaram ali e não bateram o pé até que eles formaram. Sim, porque era uma turma maior, né? Era uma turma maior. Estava batendo 60 no começo. Exato. Eu me lembro, era uma turma grande. Ah, que legal. Elisandra Ramalho, eu vi agora entrar. Elisandra? Apareceu Elisandra aí, não? Sandra, tu não lembra dela? Claro, né? Pô. E ela vai se Elisandra foi formar. minha orientanda. Ah, tá ali, apareceu. Chegou atrasada, Elisandra. O convite já foi feito. Eu já dei um discurso aqui. Já chorou. Já chorei, já me emocionei. Já nos perdoou. Já. Ai, que louco. Que bom, né? Que Muito a gente bem, conseguiu, turma. pelo menos. Que legal. Então tá, alguma recomendação, assim, qualquer coisa, bom, vocês têm o meu WhatsApp e tal, qualquer coisa que... Eu não sei, sinceramente, se vou conseguir ir nessa segunda-feira, viu? Uhum. É segunda que tu disseste que tem esse ensaio, né? Dia 21, é isso? Isso, ali na Ubra daí. Eu posso Olha, mas até vindo dia tentar me 26 organizar, tá mas não bom, posso prometer. Mas dia 26, com certeza, estou lá. Não tem mistério, não tem... Enfim, isso aí é um protocolo que a gente sabe como é que funciona. Claro que agora, com mais cuidados, vocês vão ter convidados lá ou não? Sim, 6 pessoas Mas por um formando. número limitado, né? Um número limitado. Isso, 6 pessoas por formando. Sim, então tá. Todos os cuidados possíveis, né? Porque nós vamos estar num ambiente, né, num auditório, ambiente fechado e tal. Então temos que ter os necessários cuidados. Até porque ainda muita gente não está vacinada, né? Eu tô. Olha aí, ó. Eu vacinei, tomei eu a minha vacinei. primeira. Os professores da Ubra tomaram a primeira dose agora. Semana passada, todos os professores da Ubra tomaram a primeira dose. Então, eu estou com a primeira dose, mas, enfim, né? Tem que ter o cuidado ainda. Tem que cuidar igual, né? Mesmo vacinado, tem que se cuidar. Sim. Hoje eu fiquei sabendo que um professor da Ubra, que é da área da saúde, da odontologia, que se vacinou lá, por ser da área da saúde, se vacinou lá em fevereiro, a primeira dose, em março, a segunda dose, pegou Covid agora e não está nada bem. Então, isso mostra que, olha,
né? Claro, e ele está na odonto, talvez tenha, né, daqui a pouco, na ideia de, por estar vacinado, estivesse, né, muito protegido e tal, mas a odontologia tem uma exposição grande, né? Tem uma exposição grande, imagina. E pegou e não está muito bem. Então, olha só que loucura, né? Com as duas doses, há mais de 30 dias já. Não pode relaxar. Não dá. Nessa com a gente e pela família também, tem que pensar sempre, né? Isso aí. Temos que nos cuidar. Tá, obrigada. Turma, prof. muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz. E nos vemos lá. E aí, depois que passar tudo isso, vai ter um encontro. Vamos fazer um encontro. Não sei se um churrasco ou o que a gente vai fazer. Vai ter um churrascão 2020/1. Eu gravei essa reunião. Tá gravado, ó, tá gravando a aula. Tá gravando. Falar em tá gravando, eu acho que tem que registrar esse momento. Vocês bateram uma foto, alguma coisa aí? Não. Vamos tirar um print, então. Vamos dar um print aí, peraí. Ainda bem que a câmera não tá funcionando. Liga tua câmera aí. Tô tentando. Eu vou ter que bater uma foto aqui de vocês, vou dar um print aqui, ó. Vai cair tudo. Dei um print, esse não saiu bem. Aí. Mas deem outro print, depois me passem aí pelo WhatsApp. Legal. Muito bem. Muito obrigado. Então, Foi uma alegria ter revisto todas e todos. Se cuidem, semana que vem a gente se vê, então. Então, tá bom. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Tchau. Valeu. Então, quem restou aqui? Agora só a nossa turma? Ainda Wesley, caíram vários da nossa turma aqui. Oi, me ouvem? Ou abandonaram o barco? Tá. Não muito. Estamos aqui. Vocês tinham ido embora depois dessa invasão. Estamos aí ainda. Eu quase que me convidei para ir junto, professor, Bom, mas fiquei meio que com vergonha. Eu dizia, se não tivesse restrição, ia toda a nossa turma, né? Tem um limite, né? Com aquela corneta no fone de ouvido. Que loucura. Vamos ver como é que vão ser essas formaturas aí. Eu tô com um certo receio, viu? Mas dia 26 agora, tu vê, sábado, sem ser esse o outro. Aí no dia 3, mais uma. E depois em julho tem mais uma. Sequência de 3 formaturas agora. Que acumulou, né? 2020/1, 2020/2 e 2021/1 já tem também agendado. Que elas não estavam acontecendo e agora vão fazer. Então, vamos ver. Olha só. Acho que, quebrou agora, né? Quebrou o nosso debate aqui. Mas acho que a ideia do livro foi bem transmitida, né? Acho que foi bem trabalhada. É um livro assim, ó. É um livro que traz reflexões interessantes, importantes. É uma questão assim, ó, de nós pensarmos, e isso, me corrija, Wesley e Gabriela, mas isso é o tipo de coisa assim, ó, que nós deveríamos fazer de tempos em tempos. Avaliar os nossos comportamentos que assumimos ou que nos acostumamos, né? Avaliar as nossas reações, a forma como a gente conduz, né, o dia a dia, enfrenta as diferentes circunstâncias. Então, ele nos convida a fazer uma reflexão crítica sobre estas
sobre essa forma meio acomodada, né, que nós, como todos, inevitavelmente acabamos, né, assumindo. Especialmente quando as coisas estão relativamente bem. Se as coisas estão relativamente bem, a gente vai tocando, vai tocando. Mas as coisas podem ficar muito melhor, né? E é exatamente isso que ele nos convida, né? De dizer não ao conformismo, né? De ser inquieto nesse sentido. A gente está num mundo, né? A gente viu aí na semana passada o livro Criatividade S.A., né? O outro livro que nós iríamos ver hoje, mas pelo jeito não vai acontecer, e eu quero até falar sobre isso, que é o Nada Easy. O Nada Easy é um livro do Tales Gomes, e que fala sobre empreendedorismo no Brasil. É um livro muito interessante, porque é a experiência, né, de um cara que foi inquieto, foi inconformado e foi à luta e tal, enfrentou todas as barreiras e todas as dificuldades. Ele faz uma descrição assim do cenário brasileiro no que diz respeito às dificuldades existentes para se empreender. Empreender já é um desafio, né? Empreender já é um desafio. Agora, empreender, e ele descreve bem, muito bem isso no início do livro, esse livro Nada Easy, ele descreve muito bem porque ele detalha as características, as circunstâncias do cenário brasileiro, né? Não só atuais, mas, né, de longo período, de longo tempo. O quanto é difícil, né? Por conta da grande carga tributária que nós temos no país, por conta de uma série de características que são muito desafiadoras, são impeditivas, né, de muitas empresas lograrem êxito. E ele conta como é que ele foi superando isso. Então seria interessante, mas é uma pena que o grupo, pelo jeito, não concluiu a leitura, alguma coisa houve, né? E, por consequência, nós ficamos com 2 títulos sem serem apresentados hoje, né? Nós vamos encaminhar aí para a parte final do nosso encontro de hoje, lamentando primeiro, quero registrar isso, lamentar primeiro que muitos, quero louvar a presença da Hariane, da Maria Eduarda, do Marcos, do Edson, da Thaís, da Daniela, que normalmente estão aqui nos nossos encontros, né? E já apresentaram na semana passada alguns deles, não sei se todos, porque tem alguns que vão apresentar. O Marcos e o Edson ainda vão apresentar na semana que vem, junto com a Vitória, junto com a Luana, né? E com a Bianca, o Jeito Harvard de Ser Feliz. Mas a Daniela já apresentou semana passada, a Hariane já apresentou a semana passada, enfim, né? E estão aqui. Isso é bacana, né? Isso eu preciso reconhecer, preciso aplaudir, preciso dizer que isso tem a ver com o que a gente falava agora há pouco, né? Do livro do Guy Debord, O Poder dos Inquietos, né? É essa atitude. Ele trata fundamentalmente da gente repensar as nossas atitudes, da gente ter um pouquinho mais de iniciativa, de coragem e tal, porque muda o dinamismo. Isso é um hábito que a gente cria, tá? A gente não precisa ficar pensando, mas não faz parte do meu perfil, eu sou mais. Não, isso tu transforma, tá? Ninguém nasce exatamente de uma forma e não consegue se transformar ou assumir uma condição diferente. E especialmente quando se fala em atitude empreendedora, atitude que assume a condição e o desejo de transformar, de fazer as coisas acontecerem. Isso é um hábito que se adquire.
né? Não se apeguem a pensamentos menores de que, mas isso não adianta, isso não está em mim, eu não sou assim. Tu pode não estar assim ainda, mas seguramente tu pode ficar assim. Tá? Isto é fato, isso a gente tem inúmeros exemplos. Tá? Tu pode sim assumir essa nova condição, são hábitos que se criam, são comportamentos que nós vamos treinando, praticando e nos transformando. E o Nada Easy traz alguns caminhos e exemplos, né, que mostram como empreender mesmo diante de cenários tão difíceis. Vamos ver se esse grupo não vai aparecer para a semana que vem. Se não aparecer, de repente eu faço até alguns comentários em cima do livro e tal. Tem alguns outros livros que, inclusive, eu tinha indicado no início do semestre, que acabaram não tendo, né, nenhum aluno interessado, mas que são muito interessantes. Eu gostaria que vocês tivessem essa lista, baixassem, inclusive, lá no início do ambiente aula, lá tem aqueles livros para leitura e tal, indicação, etc. Baixem aquele arquivo e tenham como indicação de leitura. E leiam esses títulos todos que eu indiquei, o de 0 a 1, eu acho que eu indiquei o Originais, eu acho que eu indiquei como o Google funciona, eu acho que eu indiquei Vencedores por Opção, enfim, né, tem muitos livros interessantes e que mexem um pouquinho com a gente, que fazem a gente repensar. E é através desse tipo de atitude, no sentido de ler, de absorver, de aprender, como diz o Guy Lebon no início do livro, né, esteja aberto, esteja disposto a pensar sobre tudo que eu vou falar, esteja disposto a ouvir e pensar, refletir e, quem sabe, praticar um pouco para ver se isso não vai representar o início de uma transformação na tua pessoa, né? E o quanto isso pode representar de algo muito especial na tua vida. Então, a gente realmente precisa estar aberto e disposto a ir se transformando. E essa leitura e estar aberto é o melhor caminho. Infelizmente, tivemos este evento, que eu quero registrar assim, eu vejo assim com uma certa decepção, né? Vejo com uma certa decepção, porque se eu tenho uma dificuldade, aqui falando agora, né? Falando em termos de experiência de quem está no mercado de trabalho há muitos anos e que tem, né, uma rede de relacionamento muito grande. Se eu tenho uma dificuldade, se eu tenho um problema, eu tenho que me apresentar, eu tenho que falar sobre ele, eu tenho que dizer quais são as dificuldades. A comunicação é fundamental. Então, tem um grupo que não apresentou hoje, mas esse grupo não apresentou e esteve conversando comigo. Esteve explicando a situação, esteve dialogando e buscando alternativas, buscando solução. Perfeito. E tem um outro grupo que não apresentou hoje, e que não conversou comigo, e que não apareceu na aula. Isso é um desserviço. Isso é um descompromisso. Porque o objetivo do seminário, eu tenho dito desde o início, o objetivo do seminário é compartilhar conhecimento. É vocês que leram determinado livro contar para os demais. E aí estão aqui hoje alguns que já apresentaram a semana passada, aqui ávidos e curiosos para saber um pouquinho mais sobre outro livro. E aí, de repente, tem um grupo que não fez o que tinha que fazer e, por consequência, não permite que vocês que estão aqui possam, né, receber esse conhecimento, absorver um pouco, pensar, refletir. É uma falha muito séria. Nós estamos aqui e uma das reflexões de hoje à noite foi não estarmos só fazendo as coisas para conseguir uma nota. Nós estamos aqui para nos desenvolvermos como profissionais, como pessoas, como seres humanos. E esse tipo de atitude mostra que ainda precisamos, alguns precisam, né, ainda aperfeiçoar ou desenvolver, se desenvolver, né, bem mais ainda. Carreguem isso consigo. Se tem um problema, se tem uma dificuldade, bom, assumam os seus próprios erros e as suas próprias dificuldades. Tem um grupo que não veio porque teve dificuldade e veio, assim, para conversar. Tem um grupo que, bom, seja o que for,
Não conseguimos ler, professor. Bom, então venham conversar comigo e vamos ver o que a gente pode fazer. Mas não fugir dos problemas. Não fugir dos problemas. E, infelizmente, hoje nós tivemos. Então, eu quero deixar esse registro gravado aqui da minha frustração com relação ao grupo que deveria ter apresentado hoje e, sem fazer contato comigo, não apareceu. Achei, assim, isso um descompromisso com a turma, com os propósitos, com aquilo que a gente queria atingir, com aquilo que a gente queria alcançar e que tinha como propósito dentro da nossa, né, do nosso planejamento da disciplina. E parabenizar mais uma vez o Wesley e a Gabriela, vocês foram muito bem, assim, acho que foram bem tranquilos, foi bacana a apresentação de vocês. Abram sempre a câmera, quando forem apresentar, pelo menos, abram a câmera, estejam preparados, façam uma apresentação. É importante, né? É importante as pessoas verem vocês falar e tal. Mesmo que tenha um livro aí que fala sobre o poder dos quietos, que falam menos, né? Mas é importante, sim, vocês sabem disso. Essa coisa do falar e tal. Tá bem, pessoal? Então, por hoje, se vocês têm mais algum comentário, ok? Caso contrário, nós vamos encerrando. Semana que vem, sim, né? Eu atendi e conversei com o grupo e atendi e entendi que poderíamos deixar uma apresentação para a semana que vem. E Bianca, né? Vamos torcer, vamos mentalizar, ter um pensamento positivo que ela vai se recuperar até a semana que vem, já está 2 semanas assim, e que semana que vem ela vai poder estar aqui. Se não puder estar aqui, o grupo vai apresentar de qualquer forma. Eu estou dando uma margem porque a Bianca gostaria, e o grupo todo gostaria de estar todos eles aqui presentes. E por isso que eu dei mais uma semana. O trabalho, como eu disse, já está pronto desde a primeira semana, mas eles, né, eu compreendi a situação e vamos torcer para que eles possam estar todos aqui. Se eventualmente a Bianca não se sentir bem ainda, não estiver bem, né, disposta e à vontade para apresentar, com certeza na semana que vem, o grupo do O Jeito Harvard de Ser Feliz vai apresentar, de qualquer forma, certo? E aí quero fazer o convite para que todos estejam aqui na semana que vem, para a gente assistir a essa última apresentação, e nós estaremos encaminhando o final da disciplina. Tá? Vamos estar encaminhando, vamos falar mais algumas coisinhas ali e tal, mas a semana que vem já vai ser dia 22, e aí tem mais uma atividade avaliativa, um fechamento, e depois vem a prova, né, a prova final, a AS, que vai ser ali no início de julho, e vamos encerrar. Então, é importante que todos estejam presentes agora nesses últimos encontros. Algum comentário, alguma dúvida, algo que eu tenha esquecido, por favor? Eu só gostaria de comentar, professor, que eu acabo saindo do serviço, às vezes, até depois das 8 horas, que nem agora eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu estou fazendo ao chegar é iniciar a janta por causa do nenê. Não é que eu não abro porque eu não quero, tá, professor? Sim, não, legal, mas é importante sempre até tu falar isso, viu, Daniela? Até é importante falar, e todos falarem, porque sim, né? Porque a princípio, por que não está abrindo? Eu não sei, né? Mas aí agora eu compreendo, tem determinadas circunstâncias que a gente entende, que realmente não dá, né? Fica mais difícil, é um pouquinho mais complicado e tal, mas é importante para a gente saber. Porque quem está aqui desse lado, né? Pensem comigo aqui, a gente conversando e tal. O bacana é a interação, isso é uma coisa que eu tenho falado assim desde o início do semestre. Pessoal, vamos participar, vamos conversar, vamos trazer dúvidas, vamos trazer... E tu tem sido muito participativa sempre, Daniela, né? Então, é bacana, isso é o que nós mais valorizamos, mais prestigiamos, isso é muito legal. Alguns, às vezes, né, não se sentem muito seguros, à vontade e tal, ok, mas briguem consigo mesmo, insistam, essa coisa que a gente falou aqui, de ir brigando consigo mesmo, ir saindo da zona de conforto, ir enfrentando, não tem problema, porque é assim que a gente vai avançando. E estes espaços aqui são espaços que ficam mais ricos e produtivos quando se tem interação, quando se tem diálogo, quando, né, cada um pode trazer um pouquinho da sua experiência, do seu depoimento, da sua história, trazer as suas dúvidas e tal.
Então, isso é legal, isso é bacana, né? Cristiane, ó, a Cristiane entrando agora. Não, mas nem chegou a entrar. Ah, entrou. Ó, Cristiane, tudo bem? Boa Oi, noite. prof. Boa noite. Chegou para dar boa noite, chegou para dar tchau, nós estamos encerrando. É só para não ganhar falta. Ah, não. Isso aí não. Tem que chegar mais cedo, guria. Mas eu sempre chego cedo. Não, eu sempre chego cedo, na verdade. Eu sei, tu chega até antes das 19, muitas vezes. Eu me confundi aqui. Me confundi dos dias. É que eu tenho uma aula que começa às 8h30, mas é com a prof na quinta-feira. É confusão. Sim. Tá, mas eu vou acompanhar o final, tá? Não, o final era o tchau. O final era o tchau. Já tá acabando? Sim, porque hoje nós tivemos uma dificuldade aí, o grupo, a Bianca está com Covid ainda, ela pediu mais uma semana, o grupo pediu e eu concordei, porque eles foram o grupo primeiro a postar o trabalho, eles estão com os slides prontos há muito tempo, eles estão prontos para apresentar, mas a Bianca não está legal, e o grupo gostaria de apresentar todos juntos e tal, perguntaram sobre a possibilidade de ficar para a próxima semana, e eu achei por bem que sim. Então, ficou para a semana que vem o último grupo. Ah, tá. E vai ser um trabalho bacana, vai ser um trabalho, né, um livro interessante e tal. Então, chega cedo, né? E aí, depois dessa última apresentação, vamos encaminhar aí mais alguns assuntos para o final do semestre, porque estamos terminando, né? São as 2 últimas aulas aí que vão ter pela frente. Então, tá. Eu volto, certo, então. pessoal? Mais alguma dúvida? Mais algum comentário? Tem mais algum? Se não, estamos encerrando por hoje. Ok? Vocês não conseguiram falar com a Fran? Eu não consegui contactar ela. A Franciele está bem, porque ela participou de uma outra aula minha. Mas, como era uma outra aula com outra turma, ela entrou depois de eu estar tocando a aula e sair um pouco antes, eu não consegui falar só com ela, né? Não ia interromper a aula de outra turma para tratar questões, né, para saber o que estava acontecendo e tal. E quando eu vi, eu queria deixar para o final e tal, quando eu vi ela não tá. Mas ela participou da aula normal, então tá bem. Sim, curioso, agora, né? Por que aqui ela não tem vindo, realmente eu não sei. Não consegui. Se alguém... Vocês não têm o telefone dela? Sim, mas ela não olha, professor. Até a gente criou um grupo do nosso livro e ela... Eu não sei se ela chega a abrir ou se não chega, mas para nós não aparece assim que ela leu, mas ela vê. Porque aparece, visualizou por último tal horário. Mas ela não olha as mensagens. Ela está no grupo de quem? No grupo de vocês, não? Deixa eu ver qual é o grupo dela. No grupo do... Acho que está, né? Ah, era no teu grupo, isso? Sim, era tu, Rubimar e ela, né? Isso, que estranho isso. Tu tem o meu WhatsApp, né, Daniela, ou não? Ou o Rubimar? Acho que vocês têm. Me passa o contato dela que eu não tenho, se tu puder me passar. Eu vejo ali no... Que eu vou ter... O Rubimar, eu não sei se... Bom, eu não sei se vocês têm o meu... Mas eu acho que mais alguém eu vou tentar tem. Se não me engano, eles colocaram lá no grupo que a gente tem da turma. Tá. Me passa que eu vou tentar fazer um contato com ela. Vou ver o que está acontecendo, o que se passa. Certo. Certo, pessoal? Certo. Boa noite, minha gente. Boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite, prof. Boa noite, colegas. Boa noite a todos, então. Até mais. Boa noite, Adson. Boa noite. Interromper a gravação.